Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani e este é mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre animais silvestres em condomínios. Carlos, você que tem alguns condomínios de casa, teve experiência com isso, quer começar? Claro, sem problemas. Eu já tive algumas experiências, algumas mais simples, outras... Quando a gente está tratando de animais silvestres, a abrangência é bem grande, né? Nós estamos falando de pássaros, nós estamos falando de lagartos, de cobras, enfim, de uma série bem abrangente, não apenas de gatinhos e cachorrinhos, né? Que é mais fácil de lidar. E eu acredito, até pelo fato do morador que opta por morar num condomínio de casas, né? Que dá aquela sensação de maior liberdade, ele talvez entenda que ele está livre das mesmas prerrogativas que ele teria num condomínio de apartamentos. Então, o caso mais específico que eu tenho, que foi mais curioso, é que o condomínio ele tinha um réptil de estimação, uma cobrinha, devidamente certificada pelo IBAMA, com toda a documentação, tudo autorizado. Só que o réptil ficava livre no quintal, né, durante um determinado período do tempo. E aí a vizinha do lado viu pela janela, né, porque era um casa sobrado, viu pela janela um réptil, ficou assustada e chamou a portaria, fez um baita de um escarcéu, óbvio, né? Se eu visse uma cobra... Você não sabe a origem, né? Exato. Bom, resumindo, aquilo obviamente colocou o condomínio em polvorosa, já estava imaginando que podia estar havendo alguma invasão de cobras. O morador explicou que, na verdade, era um animal dele de estimação, que ele apresentou toda a documentação e tudo mais. A única coisa que eu, na época, eu tive que colocar para ele, assim, só que esse tipo de animal é necessário que você informe o condomínio antes e não depois. Mostrou que porque uma coisa que eu também não sabia, que os órgãos públicos, para emitir esse tipo de licença, eles inclusive fazem a verificação de qual é o ambiente que o animal vai ficar restrito. Se a pessoa tem condições de receber o animal. Né? Bom, o fato é que até hoje esse caso está na nossa cabeça porque causou um rebuliço. Agora, tem outros de colecionador de pássaros que tem 20, 30 gaiolas de pássaros e que, obviamente, pássaros cantam, fazem barulho. Aí são alguns exemplos mais exóticos, mas basicamente é isso. Entendi. Acho que a gente pode colocar aqui, a gente teve uma situação inusitada, que era um sábado, um domingo, eu não me lembro, era um final de semana, e a gente recebeu uma ligação de um condômino, né, ele era até, acho que membro do corpo diretivo. Ele falou: Priscila, a gente tem uma coruja aqui na garagem, ela já tá aqui faz 2 dias, e ela tá machucada, porque ela não tá conseguindo se locomover direito. O que a gente faz, né? Aí você para, né? Primeira situação que a gente tinha se deparado com uma coisa assim, aí você pensa, primeiro, o que come uma coruja, né? Aí eu falei assim, avisa a portaria, pede pra portaria colocar dentro de uma caixinha e deixar ali com eles. Primeira coisa, manda no grupo de moradores. É de alguém? Não é de ninguém. Tinha uma anilha, só que a gente não conseguia identificar. Aí liguei pra uma amiga veterinária, falei, bom, o que come uma coruja? Ela tá 2 dias na garagem, então eu acho que tá com fome, né? Aí ela falou, compra carne moída, sacode como se fosse uma minhoca, porque ela gosta de ser vivo, mas a carne crua ela vai comer. Bom, o pessoal da portaria fez isso, uns fofos, né? E aí a gente olhou um pro outro e falou assim, e agora, né? O que a gente faz? Liguei pra polícia ambiental, falei, não sei o que fazer, vou ligar pra polícia ambiental. Eu não posso sair com a coruja, porque eu posso ser presa por tráfico de animal silvestre. Então, eu não posso pegar a coruja e levar ela pra lugar nenhum. Até a gente não sabia o que fazer. Vamos levar ela pra onde né? que eu vou levar a coruja? Aí ligamos pra polícia ambiental, eles apareceram assim, vou dizer, tenho a parabenizar que eles apareceram lá em 2 horas
E aí falaram pra gente que destinariam pro viveiro do Manequim Lopes. Aqui em São Paulo é um lugar em que eles cuidam, né? Tanto de plantas quanto de bichinhos. E que ela seria cuidada e transferida para um outro local, né? Mas é uma coisa que, na hora que você se depara com a situação, o que você vai fazer? Pois é uma coisa esquisita, né? Não é uma novidade, né? É o que eu falo, os síndicos não têm respostas prontas. Pra tudo, muitas vezes a gente tem que pesquisar também. Teve um caso recente de um dos meus condomínios, que a moradora noticiou o condomínio que havia matado uma cobra coral dentro da cozinha, porque apareceu a cobra, assim, na cozinha, e ela matou. E aí eu noticiei aos moradores que era terminantemente proibido pela convenção do condomínio, animais silvestres nas unidades privativas. E até para ver se o dono da cobra, né, coral, ele aparecia. E assim, ela já noticiou que tinha, mas que já tinha matado, né? Para minha surpresa, um morador anônimo, assim, apareceu dizendo, olha, o que o condomínio vai fazer a respeito disso? O que ele vai fazer com a moradora porque matou a cobra? E aí entra naquela limitação, né, das responsabilidades dos síndicos. E como é que o síndico vai impedir que algo que já acontecesse? E aí depois ela gerou uma baita de uma confusão nos grupos de moradores, né, nos grupos do WhatsApp, os famosos grupos do WhatsApp, porque eles entendiam que o síndico era responsável por aquela cobra ter aparecido na unidade privativa, lei do engano, né, pessoas um pouco mais ignorantes nesse sentido. E o que aconteceu? Essa pessoa ficou atrás, eu imagino que essa pessoa que quis fazer justiça, entre aspas, com as mãos dos outros, principalmente as mãos do síndico, era dessa pessoa. Eu imagino até que ele cuidava, né, cultivava essa cobra na unidade privativa, era uma cobra rara, inclusive, né, com valor financeiro envolvido até. Eu imagino que tinha alguma experiência, alguma coisa, até porque existem esses casos. Sim. Enfim, mas a mulher já tinha matado a cobra. A gente teve um caso agora, né, que é recente, acho que foi em Belo Horizonte, que o Distrito rapaz... Federal. Foi no Distrito Federal, né? Que o rapaz foi picado por uma cobra. Mas ele mesmo criava. Eles conseguiram chegar num traficante de animais, assim, alto. Sim. Então, teve um condomínio também que o rapaz, ele tinha um aquário gigantesco no quarto, onde ele alimentava cobras, várias cobras, um aquário muito grande, gigante, e a gente só ficou sabendo que ele tinha essas cobras porque ele alimentava com um hamster, ratos, camundongos, e aí os ratinhos escaparam da rodinha, e aí começaram a passar por debaixo da porta. Então você imagina o pânico que gerou aqueles ratinhos aparecendo nos elevadores, nas escadas, nas outras unidades vizinhas. E aí o zelador, ele diligente, foi atrás da onde estavam vindo os Mickeys, né? E aí descobriu-se que era naquela unidade privativa, porque o morador, ele não havia comunicado também o condomínio, porque eles fazem tudo isso muito escondido. E assim, o síndico, ele não tem como saber tudo o que acontece, gente. Claro. Isso é importante. Não existe uma bola de cristal e a gente não tem esse poderio, esse poder todo de adivinhar, né, de adivinhação, da onde acontecem todos os problemas. E aí ele falou, mas eu não sabia, é minha cobra de estimação, eu cuido dela, eu alimento. E eu achei muito esquisito ninguém ter noticiado que os ratinhos sumiram, porque afinal eu pago pelos ratos e quero eles de volta. Eu falei, nossa, que lindo, né? Que coisa mais linda ele participar desse tipo de coisa. Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo nos condomínios. Essa questão das aves que você colocou, elas acabam ferindo o direito de vizinhança fora, né? Serem animais silvestres muitas vezes, e eu acho que a maior parte das vezes, sem nenhum tipo de autorização do IBAMA por conta do barulho. Aí teve um caso de um condomínio que uma ave, qual é a ave que repete? Papagaio. O papagaio xingava a vizinha de FDP, né? Sua FDP. E aí a vizinha, muito indignada com a situação, passou a perseguir a outra. E aí, cada vez que o zelador ia na unidade privativa, a ave não estava lá. Porque a mulher levava ela para passear, levava para o trabalho. Só que à noite, justamente quando o zelador, o gerente predial não estavam, a arara
fazia barulho e xingava. Bom, a gente notificou, disse que estava ferindo direito de vizinhança, apontou artigo do regulamento interno que não permitia essas aves, principalmente ela nem sabia da questão de autorização ambiental. Depois ela acabou levando para um outro lugar, né? Ela fez isso antes da polícia ambiental adentrar ao condomínio, porque eles realmente eles retiram a ave e levam para os lugares apropriados. Mas é uma questão que muitas vezes é a ignorância do morador, que não sabe. Outros até sabem, mas mesmo assim eles querem burlar todo o sistema condominial. E atrapalha o outro, né, muitas vezes. Imagina o susto dessa senhora em ver uma cobra coral na cozinha da casa dela. Aí os outros dizem, você não pode matar a cobra. A gente sabe, mas como é que você vai na hora acho lidar que com uma seria situação a minha como essa? reação também. Eu não sei nem como mata uma cobra, não sei. Uma coisa que... Pega o pau, hein? Eu acho que eu ia deixar ela trancada na minha casa e sair correndo. Um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, e eu acho que ele talvez seja ainda mais comum, inclusive em condomínios de apartamentos, com grandes áreas verdes, que são os saruês. Sim, né? sim. Os famosos saruês. Dois pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, pessoal, para os nossos internautas, tomar muito cuidado, que o saruê ele é facilmente confundido com um rato à noite. Não é. E a forma que me ensinaram, uma veterinária me ensinou para identificar rapidamente se é um rato ou um saruê à noite, olha a cauda dele. A cauda do saruê ela é cinza até a metade e o restante é branco. O rato não, o rato é todo cinza. Eu não sabia. Então, utilidade pública. Eu também não sabia. Mas então ela falou assim, olha, do rato, a melhor forma de você identificar um saruê à noite, porque ele também é muito ágil, e ele realmente parece um rato andando, né? É você olhar a cauda. Se você vê que a parte da cauda é branca, ele é um saruê. Mas por que eu estou tocando no caso do saruê? Nós tivemos um caso também bastante emblemático, porque nós tínhamos uma moradora, que além de tudo era advogada, e ela fazia parte da Sociedade Protetora dos Animais. Só que ela, mesmo fazendo parte da Sociedade Protetora dos Animais, sendo advogada, ela desrespeitava a legislação, porque a legislação prevê que animais que estejam na natureza, né, eles não podem ser alimentados, né? Você não pode alimentá-los como se estivesse alimentando um pet. Sim. E essa senhora, ela tinha o hábito de pegar frutas, restos de frutas e ovos na feira e colocava nas áreas comuns ali, nas partes próximas, por exemplo, onde ficava o lixo, as caçambas do lixo e tudo mais. Ela fazia questão de colocar ali num prato, ao ponto até de fazer ovos cozidos, né? Tudo bem, a gente sabe que saruê gosta de ovo cru, porque o saruê não encontra ovo cozido na natureza. Ele não sabe cozinhar, né? Bom, só para resumir, no caso específico, a gente teve que notificar a unidade, informando que estava desrespeitando essa legislação. Soltamos um comunicado abrangente para todo o condomínio, falando de um parecer da assessoria jurídica, dizendo por que não deveria ser alimentado esse tipo de animal na área comum, mas que também não deveria ser agredido, nem perseguido, nem nada, né? E fomos mais além, ainda sob a orientação da assessoria jurídica, pegamos os funcionários, que muitas das vezes essa moradora fazia com que os funcionários colocassem o alimento lá para eles, e falamos para os funcionários, olha, vocês não podem fazer isso porque existe uma lei que é contrária, isso aí é um crime ambiental, e resultado, só assim a gente conseguiu acabar com essa alimentação indevida, né, aos saruês do condomínio, que continuam andando pelo condomínio lá, mas só que obviamente agora não tem mais aquele ponto de alimentação que tinha antigamente. A questão da alimentação do animal silvestre, né, vai além de fazer mal à saúde dele, né? Também tem a questão que ele deixa de ser um animal silvestre. Sim. Porque o que acontece? Ele tem, instintivamente, ele tem que buscar o alimento dele na natureza. A partir do momento que ele tem a facilidade de alguém alimentá-lo, ele deixa de buscar o alimento na natureza. E aí, se você para de alimentá-lo, às vezes ele não consegue mais voltar a buscar o alimento na natureza. Dele. Então você faz mal para ele, em vez de fazer bem. E às vezes não é nem o alimentar em si, como essa senhora fazia, mas o lixo. Você tem que, quando é um condomínio de casas, você tem que deixar o lixo muito bem embalado. Porque os animais vêm e mexem
né? A gente tem aqui perto de São Paulo, em algumas cidades, em que você tem micos, macaquinhos, e que eles mexem. Então, assim, você tem que destinar o seu lixo de acordo com o regulamento do seu condomínio. E com o maior cuidado possível, né? Sim. Porque, às vezes, isso acaba... Além da doença, né? Porque, vamos supor, um macaquinho não vai abrir o saco de lixo e fechar de volta, né? Ele vai deixar tudo espalhado. E aí, daquilo que ficou espalhado, a gente pode atrair outros bichos, né? Outras pragas, ratos, baratas, e que podem trazer doença pros moradores Sim. daquele lugar. Uhum. Então... É uma situação muito delicada, né? Eu acho. Fala, pode falar. Não, com relação a essa parte... Pra vocês terem uma ideia, esse caso realmente foi emblemático por conta de todos os problemas que a gente teve em relação a essa moradora, mas chegamos ao ponto dela chamar a polícia florestal, né, do município. Apareceram 2 policiais lá, onde ela denunciava que o condomínio estava tentando matar os saruês, porque ela pegou sabe aquelas caixas de dedetização de ratos que a gente tem que colocar, né, para os ratos nos condomínios? Ela dizia que aquela caixa era direcionada para os saruês, quando na verdade é uma obrigação para a desratização do condomínio. E aí o policial teve basicamente que explicar durante 1h30 insistindo que aquilo ali não era para saruê, que aquilo ali era uma norma armadilha de rato para ratos e não para... E aí ele entrou ainda mais num outro ponto. Ele falou assim: a senhora que é advogada, a senhora tem que saber o seguinte: a senhora, quando coloca alimentos ali pro animal, outros animais podem vir comer, não apenas o saruê. Pode vir, por exemplo, um rato urinar ali, e ali aquele local já está infectado, o saruê vem depois, come, morre, porque foi... Ou vem o seu cachorro, Isso. come, leva pra Então, sua casa, e aí... Esse realmente foi um caso bastante crítico, porque gerou uma série de ações e de reações para que o condomínio pudesse literalmente esclarecer, orientar as pessoas: olha, não pode. O saruê está na mata, você deixa ele na mata, ele vai achar o alimento dele normalmente, não tem problema nenhum, você também não deve agredir, não deve confundir um saruê com um rato e persegui-lo. E ficou por isso mesmo, graças a Deus. Porque, olha, eu vou falar, é importante sempre os moradores terem o limite daquilo que eles podem ter dentro da unidade privativa. Animais silvestres não são pets, né? Não são animais gatinhos, bonitinhos, não são cachorrinhos, são animais silvestres que têm o seu habitat natural. E dentro de um condomínio, mais uma vez, a gente esbarra no limite daquilo que pode e o que não pode. Né? Se o morador ele decide que vai manter animais silvestres dentro da unidade privativa, o que não pode, ele tem que se mudar do prédio. Ele não tem que morar num condomínio, não tem condições de morar num condomínio querendo transgredir as regras e não respeitando os outros. Né? Imagine o susto também que essas pessoas não passam. Você fez uma explicação brilhante com relação a essa questão do saruês, eu não sabia, desconhecia. E pra mim eram ratos também, né? E a gente que ainda, sei lá, eu tenho... Eu ainda tenho miopia, astigmatismo, pra mim é tudo rato. Gente, é facilmente confundível, é facinho confundir um saruê com rato. Se fosse moradora são do noturnos igual o rato. eu reclamaria e falaria: nossa, o prédio está empesteado de roedores, ratos. Jamais lembraria ou imaginaria que fosse um saruê. Então, assim, às vezes por uma questão de ignorância, mesmo na questão das aves. Tem pessoas que pensam que podem ter qualquer tipo de ave silvestre dentro da unidade privativa. E aí faz um barulho tremendo, né? Aqueles sons, aqueles ruídos intermitentes que o morador da outra unidade não vai gostar. E ele ainda acha que o outro morador é intolerante, que está agredindo a ave, o meio ambiente, de que ela está fazendo alguma coisa legal. É interessante como as pessoas só fazem, muitas das vezes só olham o seu direito próprio umbilical, problema, direito né? umbilical. O direito umbilical. Exatamente. Esse caso das gaiolas, o cara tinha praticamente ali umas 15, 20 gaiolas de pássaros, e pássaros têm a tendência de cantar, mesmo preso tem a tendência de cantar. E aí os moradores vizinhos começaram a reclamar do barulho constante, porque aquilo era recorrente e tal. Mas o morador, na interpretação dele, era os vizinhos não gostavam de pássaros. Mas ele nunca parou para pensar que ele era quem prendia os pássaros, que deveriam estar livres da nação. Não, é muito complicado, é muito complicado. Eu acho que assim, a grande lição é assim: você quer ter um animal silvestre, vai atrás de o que ele precisa, as licenças que você precisa,
de tudo, de legalizado, e avise o síndico, né? E olha as normas do condomínio. Veja as normas do condomínio. E tem condomínio que permite... Ia ser a segunda parte. E aí, o síndico vai te informar se você pode ou não ter aquele animal e se aquilo vai ferir a convenção do condomínio ou o regulamento interno do condomínio. Então, assim, é um processo. Você tem o direito de ter o seu pet, o seu animal, que não é um pet nesse caso, é um animal silvestre, mas o condomínio tem as regras dele também, que também precisam ser seguidas. Então, como a Vanessa falou muito bem, o síndico não consegue adivinhar, né? Vou dar um exemplo extremo, mas você tem uma ave de rapina no seu prédio, né? E você vê uma ave de rapina na área comum, que pode ter saído do seu apartamento, como que o síndico vai adivinhar que a ave é sua? O primeiro impulso do síndico é ligar para a polícia ambiental e falar, olha, encontrei uma ave de rapina machucada, não está voando, está com algum problema, claro, por favor, venha retirá-la para dar assistência, né? Para recuperá-la e tal. Então, assim, eu acho que é importante, quanto mais transparente o condômino for também com o síndico, é importante. Tem um caso interessante, acho que você vai lembrar, na questão dos urubus no topo do prédio. São animais silvestres que estão ali, na verdade, todo um processo, né? Foi todo um processo, porque a pessoa tinha medo que levasse o gato e algumas coisas assim, e acabou fazendo um fechamento que não estava de acordo com o regulamento, com o padrão determinado para as coberturas, né? Mas ele entrou com uma defesa que é, sim, realmente muito plausível, porque um urubu pode levar o gato, né? Ele pode pegar o gato e levar o gato embora. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um urubu com as asas abertas. É grande, um grande pra caramba. Então, e forte. Então, assim, são casos em que, às vezes, acho que na maioria das vezes você vai precisar da ajuda de um zootecnista, de alguém que... Mais uma vez, a Priscila tá falando para ir procurar um especialista. Síndico não precisa saber tudo. O síndico pode procurar ajuda. Então, assim, precisa da ajuda de um zootecnista para ver como você vai lidar com aquilo, né? A gente costuma até contratar empresa credenciada com zootecnista para pragas, porque às vezes as pragas são pragas, mas também... tipo pombos, né? Não é legal você sair matando todos os pombos que tem por aí, porque tem que ter um equilíbrio, tem que ter... Então, assim, contratar pessoas especializadas que saibam o que fazer. Apesar de pombos serem exóticos. Então, mas acabou o nosso tempo, não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Gente, esse foi mais um Condomínio Informal, espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, sigam o nosso canal no YouTube, deixa like no vídeo e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.